Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, nesta segunda-feira, dia 6/7, 6 de julho de 2020. Agradecidos ao Senhor pelos cuidados contínuos dele sobre as nossas vidas. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje falando com Deus, orando ao Senhor. Orar é conversar com o nosso Deus. E eu convido você neste momento a reverentemente fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo teu amor que é grandioso para conosco, te agradecer pela tua soberania, te agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo vestir, pelo calçar, pelo alimento suprido, pelos nossos trabalhos, te agradecer pela vida que o Senhor nos tem dado, pelo presente de viver. Agradecemos pela vida de cada criança, de cada pai, de cada mãe e pedimos ao Senhor que esteja derramando continuamente as tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Fortalece, Pai, aumenta a fé e derrama amor nos nossos corações. Nos ajude a sentirmos compaixão por as pessoas que estão ao nosso redor e, na medida do possível, está ajudando também com aquilo que nós temos. Nós pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a vida daqueles que estão fracos, aqueles que estão tristes, dê alegria, dê o consolo e assim nos sustente cada dia nos teus caminhos. Nos ajude a te buscarmos e a crermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E continuando, nós vamos refletir hoje sobre o versículo que está em 2 Coríntios 5:7, que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós estamos trabalhando sobre fé, e fé é acreditar no invisível, é acreditar naquilo que nós não estamos vendo, é confiar. E assim a nossa fé em Deus nós não o vemos, mas nós cremos, nós acreditamos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele está no controle de tudo. E é com essa fé que nós vivemos neste mundo, nesta caminhada aqui na terra, confiados no Senhor, na companhia do Senhor, nos cuidados do Senhor, observando os preceitos do Senhor na sua palavra. E a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, e nós cremos, nós acreditamos, porque, como diz o verso, nós vivemos por fé, não apenas pelo que vemos. Então, que nós possamos cada dia estar pensando, estar buscando, estar pedindo do Senhor para que Ele aumente cada dia a nossa fé e que possamos trilhar nesse mundo uma carreira, uma vida próspera, confiados no Senhor. E esse pensamento diz: a fé em Deus nos faz crer no incrível, nos faz ver o invisível e realizar o impossível. Então, é a fé que nos dá esperança de dias melhores, esperança de uma vida eterna com o Senhor, esperança da presença contínua do Senhor nas nossas vidas. Então, vamos lembrar sempre que a fé é importantíssima, é necessária. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Nós vamos então passar para os livros da Bíblia. Eu queria convidar você a falar bem forte juntamente comigo. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Temos então aqui os livros do Velho Testamento ou Antigo Testamento. Continuando, vamos para os livros do Novo Testamento. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Lembrando que
No Antigo Testamento são livros. Aqui nós temos cartas. Por isso lá nós falamos primeiro e aqui nós falamos primeira, tá? Vamos estar lembrando desse detalhe. Passamos então para o ambiente alfabetizador e nós vamos estar relembrando, falando sobre a estrutura das sílabas, ou seja, a formação das sílabas. Fiquem atentos. O nosso alfabeto ele é composto de 26 letras, maiúsculas e minúsculas, escritas com letras de imprensa, caixa alta e letra cursiva. Então, eu coloquei aqui para você observar a palavra caixa alta, ela está escrita com todas as letras em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, chamadas também de letra bastão. Essa é a letra caixa alta, todas as letras maiúsculas. Nós temos a letra de imprensa, nós temos a palavra imprensa escrita em letra de imprensa, onde você coloca a primeira, caixa alta maiúscula, e as demais, minúscula. E nós temos a palavra cursiva escrita em letra cursiva, ou seja, todas as palavras, as letras ligadinhas uma na outra, como nós chamamos a letra enrolada, beleza? Então, elas são escritas dessa forma, caixa alta, imprensa e cursiva. Nós vimos que o nosso alfabeto ele é composto de 26 letras que são divididas em vogais e consoantes, sendo 5 vogais e 21 consoantes. As sílabas, nós usamos as consoantes juntamente com as vogais para formar sílabas. Lembrando, sílabas são os pedacinhos que formam as palavras. E lembrando também que as palavras são classificadas pela quantidade de sílabas que elas têm. A palavra que tem apenas uma sílaba, ela é chamada de, quem lembra? Isso mesmo, ela é chamada de monossílaba. Quando ela tem 2 sílabas, elas são chamadas de sílabas. Quando ela tem 3 sílabas, elas são chamadas trissílabas. Quando elas têm a partir de 4 sílabas, elas são chamadas de polissílabas. Então, as sílabas são formam as palavras. As palavras são formadas por pedacinhos que nós chamamos de sílabas. Nós vamos estar observando também que essas sílabas, elas são formadas pelas vogais e pelas consoantes. Então, nós temos palavras organizadas dessa forma. Consoante, lembra, C de consoante, V de vogal. Consoante, vogal. Então, nós temos a palavra fogo e a palavra fita. Estão separadas em sílabas. Primeira sílaba, consoante, vogal. Consoante, vogal. Palavra fita, consoante, vogal, ou seja, as sílabas aqui são formadas por uma consoante e uma vogal. Mas nós também temos palavras onde as sílabas são formadas consoante, vogal e consoante. Nós temos a palavra campo. A primeira sílaba, can, ela é formada consoante, vogal e consoante. A primeira sílaba da palavra castelo, da mesma forma, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, isso aqui é a estrutura da sílaba. Como que essas sílabas são organizadas? Elas são organizadas em consoante, vogal e consoante, ou consoante, vogal, ou apenas vogal, mas nós estaremos hoje focando mais nessas duas estruturas, tá? Consoante e vogal, consoante, vogal e consoante. Lembre-se disso. A letra S. Palavras com S no começo e final de sílaba. Observe aqui que é o final de sílabas, não exatamente da palavra, tá? Então, vamos observar bem direitinho. A letra S, ela imita outras letras, mas aqui nós estaremos observando inicialmente a letra S no começo, ou seja, no início da palavra, e ela vai imitar no início, ela imita o S mesmo. A letra S pode representar outros sons, tá? Nós temos uma regra que diz que no início de palavras usamos apenas um S. Nunca você vai encontrar, nem deve escrever palavras
começadas, iniciadas com 2 S's. Na língua portuguesa, nós não temos todas as palavras com S no início, nós devemos usar apenas um S. Palavras com S, vamos estar observando algumas palavras com S, vamos lá? Primeira palavra, sapo. Lembrando da estrutura da sílaba, olha aqui, consoante, vogal, sapo. Nós temos sacola, nós temos a palavra sopa, a palavra sorvete, a palavra sapato, soldado, ok? Então, observando aí, essas palavras iniciam com S, apenas um S no início de cada palavra. Nós vamos observar a letra S agora no final de sílabas, não no final das palavras. Pode haver sim essa sílaba no final, mas não necessariamente. Nós vamos observar o S no final de sílabas, dos pedacinhos, ok? Então, vamos observar, por exemplo, nós temos aqui a palavra pasta. A primeira sílaba, o final dela é um S, ou seja, a primeira sílaba termina com a letra S, não o final da palavra, mas o final da sílaba. Pasta, palavra pasta de sílaba, porque tem 2 sílabas, sendo que a primeira sílaba termina com a letra S. Vamos lá? Motorista, a palavra motorista, ela tem um S aqui no final da sílaba ris. Observe não o final da palavra, mas no final da sílaba. Motorista, ok? Nós temos aqui a palavra pista. Palavra pista, também a primeira sílaba, o final da primeira sílaba, nós temos aí uma letra S. Outra palavra, vamos lá, leia comigo. Empresto. Observe, a segunda sílaba está no meio da palavra, mas ela finaliza, a sílaba termina com a letra S. Vamos lá? Duas. Essa aqui coincidiu de estar no final da sílaba e no final da palavra, ok? Então, duas, a segunda sílaba, que é a última da palavra duas, termina, finaliza com a letra S. E nós temos a palavra bosque. Na palavra bosque, a primeira sílaba também termina com a letra S. Então, observe, letra S no final de sílabas e não no final de palavras, ok? E lembrando que as sílabas são formadas por vogais, consoantes, vogais, ou vogal e consoante, é a estrutura dessa sílaba. E lembre também que as sílabas são os pedaços que formam as palavras. Transformando palavras. Vamos observar agora que nós temos uma palavra. Se nós acrescentarmos uma letra, nós vamos ter uma palavra totalmente diferente. Nós vamos estar observando nesses 3 exemplos. Nós temos aqui a palavra gato. Você vai acrescentar a letra S no final da primeira sílaba, tá? Vamos acrescentar o S no final da primeira sílaba. Ou seja, essa primeira sílaba, ela não vai ser mais G, ela vai ser gas. Gasto. Ou seja, a palavra gato virou gasto. Uma palavra totalmente diferente. Então, observando, quando nós colocamos uma letra, ou quando nós tiramos uma letra, nós mudamos a palavra. Vamos para a segunda palavra, nós temos a palavra, caco. Vamos acrescentar um S na primeira sílaba, nós vamos ter o quê? Como vai ficar essa primeira sílaba? Exatamente, ela ficou agora casco. De caco, nós temos agora casco, uma palavra totalmente diferente. Nós temos pico, nós vamos acrescentar o S na primeira sílaba e essa palavra vai se transformar em pisco, ou seja, com uma letra que nós acrescentamos na sílaba, nós temos uma palavra diferente da palavra inicial.
Nesse momento, nós vamos desenvolver as nossas atividades exatamente sobre sílabas, sobre a estrutura das sílabas, sobre S, ok? Então, você vai observar aí, na página 28, você tem um fragmento do texto, do relato, um pedaço do relato. Você vai ler esse pedaço desse relato, que é um fragmento, e você vai escrever no quadro todas as palavras destacadas, porque elas estão mais escurinhas, no caso no livro estão mais pretinhas do que as outras. Você vai escrever no quadro, separando-as em sílabas. Beleza? Com muita atenção, separe as palavras que estão destacadas no fragmento do relato em sílabas. Na página 29, na letra B, você tem dois quadros, o quadro do grupo 1 e o grupo 2. Você vai pegar as palavras que você escreveu aqui, você vai separá-las no grupo 1, as palavras que têm o S no início da sílaba, e no grupo 2, as palavras que têm S no fim da sílaba, não necessariamente da palavra, tá? Da sílaba. Na letra C, você vai escrever 3 palavras formadas por consoante e vogal. Você pode procurar no relato que você vai encontrar consoante e vogal. E você vai escrever a palavra e vai circular essa sílaba que tem a consoante e a vogal, tá? Na letra D, você vai tirar 3 palavras formadas por consoante, vogal e consoante. E da mesma forma, você vai identificar qual é essa sílaba que você escolheu aí, consoante, vogal e consoante, como na letra C, consoante e vogal, ok? No relato, você vai encontrar essas palavras ou nos quadros que você já colocou aqui. Na questão 14, ainda da página 29, você vai acrescentar o S no fim da primeira sílaba, como nós vimos nos exemplos anteriores, e você vai formar novas palavras. Na página 31, você tem o jogo dos erros, das diferenças. Você vai descobrir 7 diferenças, você vai identificar com o marcador, circulando, de forma que a tia possa ver, que você possa conseguir ver depois, já que é bem colorido, e você vai descobrir quais são as diferenças, lembrando que o nome desses objetos que tem as diferenças, todos têm letra S. Depois você vai escrever no final da página 31. Na página 32, nós temos uma revisão de relato, lembrando que o relato é uma forma de contar algo que aconteceu, e esse relato pode ser oral, ele pode ser escrito também. Nós vimos que o relato ele pode ter 2 tipos de linguagem, a linguagem formal, a linguagem mais difícil, a linguagem mais culta, que é usada em reuniões, em palestras, na escola, na igreja, e nós temos a linguagem informal, que é a linguagem do dia a dia, tá? Mais simples, sem muita preocupação com as regras. Então, os 2 tipos de linguagens nós encontramos nos relatos, linguagem formal e a linguagem informal. Então, você vai completar os traços com as palavras do quadro. Você tem a palavra informal, situações, destinados, formal e público. Quando você conta um relato, você vai ter um público ouvindo o seu relato. Você vai destinar, você vai contar para um grupo de pessoas, que pode ser crianças, adultos. Então, você vai especificar aqui também, observando aqui a questão do público, exatamente para quem que o relato é dirigido. Na questão 2, você vai pintar o quadrinho que tem a afirmativa correta. Primeiro diz, os relatos pessoais podem ser apenas escritos. Os relatos podem ser apenas escritos? No segundo, os relatos pessoais podem ser orais ou escritos? Ele pode ser dessas 2 formas. Pense um pouquinho e pinte o quadro que tem a resposta correta. Na questão 3, você tem aí um quadro e algumas palavras. Você vai, onde tem separação silábica, você vai ler as palavras e separá-las em sílabas. Depois, você vai escrever no quadro da frente, com letra cursiva, somente as palavras que têm S na sua escrita. Então, essas serão as suas atividades de hoje. Um grande abraço.